Lo-fi hip hop tem muito a dizer a gente sobre a divisão contemporânea do trabalho. Essa vida nossa de trabalho terceirizado, pejotizado, descentralizado, precarizado. Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídios. Meu nome é Tavos Mata Machado, e o meu mimimi de hoje é: será que o Lo-fi hip hop é a trilha sonora do capitalismo tardio? Por acaso já esbarrou aí na internet com essa cena aqui? Ou com essa outra daqui? Ou talvez essa. Bom, se sim, você já deve conhecer o Lo-fi hip hop, um subgênero musical, ou talvez um microgênero musical, que cresceu muito nesse último ano, principalmente por causa de rádios e playlists no YouTube que tocam o gênero ininterruptamente. Essas rádios, elas quase sempre usam uma frase muito específica para descrever o que elas são: músicas para relaxar e estudar. E de fato, quando a gente dá uma passeada rápida pelas sessões de comentários e até pelas sessões de conversa, no caso das rádios ao vivo, que estão nesses vídeos, a gente percebe que esse gênero ele tem um aspecto bastante utilitário mesmo. Ou seja, ele serve para alguma coisa. Seja para produzir melhor, para render mais o trabalho, para conseguir relaxar, ou o que for. Eu conheci o Lo-fi hip hop inicialmente com esse vídeo aqui do quadro em branco. E de lá pra cá, vários inscritos vieram pedir a gente para fazer algum vídeo falando sobre o gênero, que me levou a fazer uma pesquisa para entender um pouco melhor, afinal, de onde que veio isso. Bom, explicar as trajetórias e origens do Lo-fi hip hop é uma tarefa bem complicada. Eu encontrei um artigo no blog da editora AQNB que tenta explorar um pouco essa gênese. E eles vão falar que o Lo-fi hip hop é um exemplo do que eles chamam de microgênero, que são as manifestações musicais muito de nicho, que aparecem de uma forma mais ou menos espontânea e que somem com a mesma velocidade. São tipo umas cenas musicais pequenas demais para você conseguir chamar de cena, e que isso você pisca, aí o gênero já virou outra coisa. O Lo-fi hip hop apareceu mais ou menos no mesmo ambiente que produziu outros microgêneros, tipo T-Wave ou o próprio Vaporwave, que a gente já falou a respeito num outro vídeo. Eu não vou fazer um histórico completo do gênero aqui não, mas vou fazer alguns apontamentos só pra gente entender um pouco melhor de onde que esse papo tá vindo. O Lo-fi, do nome Lo-fi hip hop, vem do tipo de técnica e pelos equipamentos usados por quem faz esse tipo de música. Lo-fi significa low fidelity, ou baixa fidelidade. E tem a ver com uma certa recusa em utilizar equipamentos e técnicas de produção mais caras e arrojadas. E deliberadamente produzir as músicas com um certo ruído estético, com uma certa crueza, abrindo mão dessa estética mais polida dos grandes estúdios. O nome Lo-fi é herança de uma cena musical mais antiga, dos anos 80 e 90, de quem talvez Daniel Johnston seja o principal nome. As semelhanças entre esse Lo-fi dos anos 80 e 90 e o Lo-fi hip hop se dão mais no nível da produção. Ambos prezam por essa estética mais crua, por equipamentos baratos e por um acabamento meio despretensioso. Mas as semelhanças entre os dois gêneros meio que acabam por aí, então por isso é um pouco difícil de falar que o Lo-fi hip hop é exatamente um herdeiro do Lo-fi. Você tá falando da sua história com a ideia do Lo-fi hip hop. Eu tive uma história muito frustrante com o Lo-fi hip hop, porque ele ficou muito grande. Quando eu descobri, ele já era uma cena muito grande e junta duas coisas que eu gosto muito, que é o Lo-fi e o hip hop. Assim, acho que você lembra que, tipo, há uns 8 anos atrás eu era muito frita de Lo-fi. Eu ouvia Daniel Johnston, por exemplo, o dia inteiro, baixei tudo que existe de track dele e tudo mais, enfim. Então é uma coisa que eu gosto muito. E hip hop é uma coisa que eu tenho ouvido muito nos últimos anos. Então eu falei, gente, deve ser a coisa mais legal do mundo, porque você imagina o que eu imaginei. Eu imaginei uma coisa como o Daniel Johnston, só que de hip hop como eu entendo. E tipo, do mesmo tempo que ele é muito pouco de lo-fi, ele é muito pouco de hip hop. Eu fiquei duplamente frustrada. Então, tipo assim, eu nunca consegui dar uma chance real. Porque pra mim é só um microgênero musical que é tipo dupla frustração. É só isso que ele me representa. Eu acho que o nome é um pouco misleading, né? Demais! Assim, mas é porque eu acho que é isso. O que ele tem de lo-fi é mais a mentalidade da produção, né? Sim. Tipo assim, com qual cabeça você entra. Mas isso tem a ver com a produção, não com a composição, né? Com o tipo de som que sai. E o que ele tem do hip hop são os beats. O que eu amo no hip hop é a lírica. E o que eu amo no lo-fi é o sentimento, é a crueza. E não tem nenhum dos dois, sabe? Ah, que triste. Bom, talvez o principal responsável por começar a popularizar essa estética de som lo-fi entre os produtores de beats de hip hop tenha sido o DJ japonês Nujabes, responsável, entre outras coisas, pela trilha sonora do anime Samurai Champloo. Então o Lo-fi hip hop ele se caracteriza por uns beats mais sujos, ruído que lembra equipamento analógico, uma pegada meio nostalgia anos 90, usando samples de animes, de games, de desenhos da época. Tem um vídeo muito bom do Minuto Indie que explica tudo isso com mais calma e maior profundidade,
vocês podem dar uma conferida lá que vale a pena. Só que a real mesmo é que é até difícil desenhar uma sonoridade pra esse gênero. Porque, na verdade, tem muita diferença de artista pra artista e até de música pra música. Talvez o que todas as faixas de lo-fi hip hop têm em comum é justamente esse caráter mais funcional delas. Essa ideia de músicas pra relaxar e estudar. E é muito louco, porque se a gente para pra pensar, o lo-fi hip hop ele é meio que uma música feita pra passar desapercebida. Não pode ser uma música muito dinâmica, muito agitada, muito alta, porque a ideia dela é sumir e se tornar um ruído de fundo. E essa característica de passar desapercebido, que eu acho que é tão importante no lo-fi hip hop, me fez perceber o quanto que ele compartilha características com um outro gênero musical bem mais antigo, que é o music. Bom, na verdade, chamar o music de um gênero musical não seja uma descrição muito precisa. Music, na verdade, era o nome de uma empresa estadunidense da primeira metade do século XX, que desenvolveu uma tecnologia que permitia que você transmitisse sinais sonoros com uma qualidade relativamente alta a partir de cabos de eletricidade, permitindo assim que música fosse transmitida para as casas das pessoas sem a necessidade de comprar um rádio, sem ficar refém de todas as intempéries que comprometiam qualquer tipo de transmissão radiofônica, tempestades, ventos, todo tipo de coisa. Só que com a popularização do rádio, o modelo de negócio da music, embora muito interessante, foi começando a perder viabilidade, o que fez a empresa a procurar outro ramo, produzir música ambiente para clientes comerciais. Se ouviu falar no termo música de elevador? Pois é, a music praticamente inventou essa abordagem. A iniciativa deu tão certo que o nome dela acabou se tornando uma palavra na língua inglesa que é sinônimo de música ambiente. Processo metonímico parecido com o que a gente faz quando a gente chama qualquer lâmina de barbear de Gillette ou qualquer macarrão instantâneo de miojo. Ou haste flexível de cotonete. Bom, assim como o lo-fi hip hop hoje em dia, a music não se caracteriza por uma semelhança estética tão parecida entre as músicas do gênero. Dentro do escopo das músicas que a music fazia, tinha todo tipo de coisa. Jazz, bossa nova, tango, música orquestrada. Também, assim como no lo-fi hip hop, o que as peças tinham em comum era mais a concepção delas. Esse cuidado de serem músicas pouco intrusivas, músicas que funcionem como um ruído de fundo. Só que tem que ressaltar que essa pretensão despretensiosa da music não tinha a ver com a falta de rigor de produção do lo-fi. Pelo contrário, era um mega sistema de produção em larguíssima escala, que tinha compositor contratado que funcionava praticamente como um trabalhador assalariado, e um processo de composição, gravação e distribuição que lançava mão de estúdios ultra arrojados, músicos profissionais, orquestras e qualquer coisa que coubesse no orçamento. E bom, a biblioteca da music, da empresa, no caso, era muito grande. Só que tem uma parte do catálogo em específico que me chama mais atenção, e que foi também um dos projetos mais bem-sucedidos da empresa, os chamados Stimulus Progressions. Os Stimulus Progressions eram séries de músicas feitas para se dividirem em 6 níveis diferentes de estímulo. Desde músicas mais calmas e tranquilizantes, no nível 1, até músicas mais enérgicas, empolgantes e contagiantes, no nível 6. A empresa desenhava pequenas playlists com essas músicas, de forma que elas se sucedessem indo dos níveis do 1 ao 6, que aos poucos iam aumentando o nível de estímulo a cada faixa que passava, para serem depois seguidas de 15 minutos de silêncio. A ideia era que empregadores pegassem essas músicas e colocassem como trilha sonora dos locais de trabalho, como forma de melhorar a produtividade dos trabalhadores deles. Inclusive, parece que alguns estudos da época indicavam que essa estratégia funcionava, embora esses resultados sejam um pouco contestados hoje em dia. A empresa chegou a ser acusada de fazer lavagem cerebral, só que isso não impediu que ela fosse muito popular e moldasse o panorama sonoro americano dos anos 50 e 60, com as músicas dele sendo tocadas nos corredores da Casa Branca durante o mandato do Lyndon B. Johnson e até sendo usadas pela NASA para tranquilizar astronautas. Não, é só muito psicopata esse tipo assim, eu acho genial, eu acho interessante, mas tipo assim, Nossa, eu não acho nem genial nem interessante, velho. Eu acho só, tipo, maquiavélico, velho. Tipo assim. Meio plano super vilão, quase. Não, me parece plano do Pink e do cérebro. Nós vamos conquistar o mundo como? Colocando uma música, fazendo todo mundo trabalhar pra caralho. Tipo, Ô, velho. Mas tem muito a cara do tipo de coisa que não funciona. Tipo assim, por isso que eu acho meio Pink e cérebro, sabe? Mas esse tipo de coisa, muitas dessas coisas que a gente vê engraçado, dessas pseudociências que a gente vê como não funcionando, começaram como investigações científicas, né? Aquilo de falar, tipo, repetir durante o sono, e aí você aprende enquanto você tá dormindo, sabe esse tipo de coisa? Tem muito cara. O ensino de línguas usou isso por décadas. Tipo, a sério, tipo, serião. Você tinha curso que você botava fone no ouvido, cara. Aquele episódio do Dexter, do Omelete do Fromage. Omelete do Fromage. Aquilo existia, fraga. As pessoas faziam aquilo.
E ele fala errado, então. Sério? Acho que seria, se não me engano, correto é omelette ou fromage. Bom, depois disso tudo, eu fiquei pensando. A iniciativa mais bem sucedida da Muzak consistia em usar a música como forma de estimular a produtividade. Quando a gente para pra olhar as rádios de lo-fi hip hop aí pelo YouTube afora, e quando a gente lê relatos de fãs do gênero que usam as músicas pra estudar, escrever, trabalhar, desenhar, programar, plotar, editar vídeos, parece um uso relativamente parecido. Essa ideia de uma música de fundo que tá num nível muito próximo de um ruído, mas que pela própria natureza não intrusiva dela, acaba se tornando em um facilitador da concentração e uma ferramenta para melhorar a produtividade? Bom, é claro que tem diferenças importantes entre os gêneros. A Muzak era uma música feita por uma grande corporação para ser vendida para outras corporações como uma ferramenta para disciplinar trabalhadores. O lo-fi é feito quase sempre por compositores amadores, muitas vezes como uma forma de lidar com as pressões que eles sentem na vida, e é compartilhado com jovens da mesma geração, muitas vezes para ajudá-los a sofrer com as suas próprias pressões, que podem ou não passar por vender a força de trabalho para uma grande corporação. A Muzak é feita em escala industrial, com estúdio de ponta, orquestra, músicos profissionais, enquanto o lo-fi preza pelo minimalismo, por essa estética crua, ruidosa, pelo uso de samplers. De certa forma, eu acho que a gente pode dizer que a Muzak vem de cima para baixo, enquanto o lo-fi hip hop vem de baixo para cima. Só que de alguma forma elas meio que se encontram no meio. Eu sinto que as diferenças que a gente vê entre os dois estilos se dão muito mais pelas diferenças que a gente vê entre o mundo na metade do século XX e o mundo agora, no começo do século XXI. Tanto no mundo do trabalho quanto no mundo da música. A Muzak fazia música corporativa para o mundo corporativo, enquanto o lo-fi atende muito mais o consumo individual, uma lógica do mundo de trabalho cada vez mais descentralizado, mais terceirizado e cada vez mais distante daquela antiga imagem do escritório, da firma ou do chão de fábrica. A Muzak circulava por caixas de som embutidas no teto de escritórios de advocacia, enquanto o lo-fi hip hop quase sempre tá no fone de ouvido de algum millennial virando à noite tentando entregar algum freela atrasado. A Muzak vendia seus discos em lotes para as empresas, enquanto artistas independentes de lo-fi hip hop compartilham suas composições no SoundCloud e torcem para ser incluídos naquelas playlists do YouTube. Sim, os dois gêneros representam modelos bastante diferentes. Só que talvez eles tenham algo muito parecido no meio. Um monte de jovem recém-chegado pro mercado de trabalho, tentando lutar para conseguir algum espaço, tentando sobreviver às pressões que vêm da vida, da família, do trabalho, da escola, seja em 1968, seja em 2018. A gente pode pensar que a Muzak foi a trilha sonora que embalou o mundo do trabalho durante as décadas de 50 e 60. Foi a trilha sonora da chamada Era de Ouro do capitalismo norte-americano. Já o lo-fi hip hop embala o trabalho da minha geração. Uma geração desiludida com as próprias escolhas profissionais, que pula de freela em freela, que trabalha de home office, que cria PJ. Lo-fi hip hop é a música tema do jovem milênio, que tenta sobreviver à correria do capitalismo tardio. Eu queria ainda recomendar um podcast do Reasonably Sound, que ele fala sobre a Muzak e traz umas reflexões muito legais sobre as relações que a gente estabelece com a música ambiente e com a nossa noção de tempo. O link tá nos comentários aqui embaixo. Eu também queria agradecer a nossa queridíssima Fernanda Dias, a compositora do Mimi Mídias, que me ajudou demais a fazer esse roteiro. Você tem o hábito de ouvir lo-fi hip hop? Quando? Quando você está estudando, quando você está trabalhando, quando você está descansando? Não deixe de participar aqui nos comentários. E esse vídeo só foi possível graças aos nossos queridíssimos, aos amores do coração que apoiam o nosso Catarse, que dão gás pra gente estar aqui toda semana produzindo conteúdo novo pra vocês. Um abraço apertado em todo mundo que tá na nossa campanha. Um beijo no coração e até mais.